Que o tijolo ecológico é um material econômico e sustentável, todo mundo já sabe. Mas tem algumas coisas que eu vou te falar nesse vídeo que você precisa saber antes de escolher esse material para sua obra, para você não ter problemas indesejáveis futuramente. Fica aqui nesse vídeo. Todo mundo sabe que o tijolo ecológico ele se torna mais econômico por causa do acabamento, né? Ele não precisa ir reboco, não precisa tinta, não vai descascar, no máximo que você vai precisar fazer é impermeabilizar. Sabendo disso, tem coisas que você precisa saber sobre o tijolo ecológico, porque ele é feito de uma maneira diferente dos tijolos tradicionais ou até aquele tijolo à vista tradicional, que é bem comum a gente ver aí nas construções, né? De tijolo ecológico existem basicamente dois tipos, que é aquele adobe feito de palha, areia e água, que é o antigo, muito antigo, né? Usado aí nos primórdios da construção civil. E existe também, já de 1900 e alguma coisa ali para frente, o tijolo ecológico é feito sob pressão, né? Ele não é cozido igual uma cerâmica comum. Então, como ele é comprimido numa prensa, você tem que tomar cuidado de quem você vai comprar o tijolo ecológico. Então, quando você vai comprar esse tijolo ecológico de alguma fábrica, você tem que pedir o laudo que vai ali dizer qual é a informação técnica que aquele tijolo tem, qual é a qualidade que aquele tijolo vai ter, a resistência à compressão e a resistência à absorção de água. Dentro da NBR, a resistência à compressão tem que ser de no mínimo 1,7. Sobre a absorção da água, ele tem que ser no máximo até 22% de acordo com a norma. Então, o tijolo ele vai ter que absorver no máximo 20% ali de água para ele passar no teste e estar dentro da norma. Então, você tem que ficar de olho nisso também. É importante vocês pedirem esse laudo técnico aí para a fábrica. E esse laudo técnico também tem que ser atualizado, porque quando a fábrica compra a matéria-prima, que é o saibro, para fazer esse tijolo, a empresa que vai fornecer essa areia, esse saibro, ela tem uma qualidade. Aquele material ali, aquela areia tem uma qualidade. E o laudo técnico vai ser do tijolo fabricado daquela areia. Então, se por acaso o fabricante troca de fornecedor, troca de barreira, da onde ele vai pegar essa areia, o tijolo também vai sofrer alteração na qualidade. Então, eu indicaria vocês a pedir pelo menos um laudo que esteja dentro de um ano, ali no mínimo, para poder confiar naquele tijolo que ele está fabricando, né? Outra coisa que o fabricante tem que oferecer para vocês, qualidade no tamanho do tijolo, tá? Por quê? Se a prensa daquele fornecedor ali estiver desregulada, o tijolo vai vir com tamanhos irregulares. A prensa vai estar regulada para fazer aquela compressão para o tijolo ser daquele tamanho ali. Mas se a prensa estiver sem manutenção, o tijolo vai começar a vir pequeno e conforme os meses foram passando, a sua obra for evoluindo ou a demora que o fornecedor vai te mandar esse tijolo, ele pode vir com um tamanho um pouquinho maior. Isso atrasa a sua obra. Por que que atrasa? Porque o pedreiro, se ele não for cuidadoso, quer dizer, se ele for cuidadoso, ele vai ter que regular o tamanho do tijolo um pelo outro. Então, quando ele for colocar e montar a parede, o que ele vai ter que fazer? Se o tijolo estiver mais alto, ele vai ter que desbastar. Isso aí leva tempo e vai atrasar o andamento da sua obra, tá? Então, é uma coisa que você tem que monitorar na chegada do tijolo. Realmente, assim, se o tijolo está vindo com tamanho irregular, você vai ter que reclamar com o seu fornecedor. E é uma coisa que pode atrapalhar bastante a velocidade do andamento ali da sua obra, tá bom? Então, é uma segunda dica aí. Primeiro, você vê o laudo desse tijolo. E o segundo, você fica acompanhando a qualidade da entrega desses tijolos. Depois disso, tem a questão da entrega desse material. Se você vai fazer a sua obra aos poucos, não vai começar e terminar, compra esse tijolo conforme você vai avançando nas etapas, tá? Não vai fazer como eu fiz e comprar tudo de uma vez só e depois ficar refém desse fabricante. Por quê? Se você vai começar a fazer o fundamento, faz o fundamento, começa a levantar a parede,
começa a levantar ali primeiro até a janela, um exemplo, né? Você vai levantar a sobra até a janela, então não compre esse tijolo da parede, de todas as paredes de uma vez só, porque se caso você vê que tá com problema esse tijolo, ele pode vir rachado, tá? Ele pode vir muito poroso, pode vir feio, porque como o saibro, ele é uma mistura de quartzo, de areia, de barro, então ele é um material muito natural, pode vir alteração de lote para lote. Então, se você compra tudo de um fornecedor só e paga isso antecipado, ou fecha um negócio, fecha um contrato de compra e de repente esse tijolo começa a vir que não está muito do seu agrado, você fica refém daquele fornecedor. Então, compre aos poucos, tá? A minha dica é essa, compre aos poucos esse tijolo para você não ficar refém desse fornecedor. Se começar a desagradar o acordo entre vocês, você simplesmente não compra mais, procura outro que vai atender às suas expectativas, às suas necessidades ali, tá bom? Outra coisa, quando for comprar o tijolo, já estamos na quarta dica. Quando você for comprar o tijolo, pergunta se você vai precisar pagar o frete. Por quê? Aconteceu comigo de eu fechar a compra do tijolo e como todas as cerâmicas elas vendem tijolo e já entregam, eu não perguntei se precisaria pagar o frete. O que aconteceu? Na hora que eu fui pedir o tijolo para entrega da obra que já estava em andamento, ele me falou que eu ia ter que pagar esse frete. Então, essa é a quarta dica. Pergunta sobre o frete antes de fazer o pedido dos tijolos. Principalmente se for fechar contrato de compra de lote fechado, tá? Estava no meu contrato, eu não prestei atenção. No fim, tive que arcar com esse prejuízo também. Quinta dica que eu dou para vocês. Pergunta para o seu fornecedor se caso vierem tijolos quebrados, que pode acontecer na hora do frete ali de quebrar tijolos, pergunta se ele vai repor esses tijolos, porque ele pode simplesmente falar que foi na hora do transporte que esse tijolo quebrou e ele não vai ter culpa nisso e você vai acabar arcando com prejuízo. No meu caso, com um pedido de 16, 24 pallets, se não me engano, 24 pallets, um pallet foi só de tijolo rachado. Então, o que deu para utilizar que foram as meias, né, meio tijolo para fazer canto, a gente utilizou, e o que não deu, o cliente, o fornecedor ficou responsável para mandar mais um. O que pode acontecer, um acordo que você pode fazer com ele sobre isso é o quê? Esse tijolo que está quebrado, que vai para o lixo, você não joga no lixo, porque ele é uma mistura de cimento, terra e água e não tem nenhum produto ali para desqualificar aquela matéria. Então, pode acontecer de o próprio fabricante pegar esse tijolo e jogar no moedor de novo e reutilizar. Então, já é uma informação que você pode, um acordo que você pode fazer com ele na hora da compra e perguntar se caso tenha quebras, se você pode negociar com ele de ele pegar de volta isso, ou ele vai te repor tijolos novos e também não vai pegar aquela sobra, vai jogar fora. Aí é um acordo que vocês têm que ter antes de fazer a negociação. Se você for fechar contrato com ele e pegar uma quantidade grande de tijolos, dá uma olhada como é a saúde financeira desse fornecedor. Se ele tem bastante estoque, dá uma olhada na fábrica, visita a fábrica, olha lá no pátio, vê quantos de estoque ele tem, se ele produz a quantidade só que ele vai vender, se ele pede algum dinheiro antecipado. Não deposite, não pague nada antecipado para esse fornecedor. Não pague nada antecipado, tanto tijolo quanto qualquer outro material que você for comprar. E espera chegar o material na sua obra, o caminhão vai ficar esperando você fazer o pagamento, você faz o pagamento e tudo certo. É o que eu aconselho vocês a fazer. Mesmo que feche um contrato de uma grande quantidade de tijolos, não pague antecipado esses tijolos. Você vai ter um compromisso de compra, ele vai ter um compromisso de venda, porém você não vai ter a obrigação de pagar isso tudo antecipado. Você vai pagando conforme ele vai te fornecendo esses tijolos, tá? Não compra nada antecipado, pelo amor de Deus. Não faça isso.
Outra dica bem legal que eu faria também, dá uma olhada lá no Google, pesquisa o nome da empresa, vê como é que estão as avaliações do Google, o que o pessoal está falando sobre aquela fábrica. E outra dica também é não procure nenhuma fábrica muito longe da onde você vai construir. De preferência, alguém bem próximo da mesma cidade. Se essa pessoa entra naqueles pré-requisitos ali, tem laudo, é uma empresa confiável, não tem processo na justiça, se você tem um advogado que tem acesso aí aos processos judiciais, dá uma olhada no CNPJ da empresa, ver como é que está a saúde dessa empresa, se ela não tem nenhum tipo de processo, se a avaliação dela for ok no Google, se ela é uma empresa que tem um estoque bom, se ela entra ali nos pré-requisitos do laudo, se ela apresenta esse laudo aí atualizado dentro das normas da NBR, então já é um sinal de que aquela empresa ali é confiável. Se ela não te pede nenhum dinheiro antecipado, é clara ali na fabricação dos tijolos dela, se ela tem outras obras que você pode dar uma visitada para ver como é que é a qualidade do tijolo dela, que eu acho isso muito importante, né? Antes de comprar, dá uma olhada em alguma obra que ela já fez, ou também dê uma olhada no estoque que ela tem na fábrica. Dá uma olhada na qualidade do tijolo, vai lá, pega dá uma olhada, pede para esse fornecedor te mostrar esse tijolo. Outra dica sobre a composição de tijolos, você tem que saber a resistência dele, a absorção de água, e também é bom você saber se ele está usando o cimento CP5, tá? O CP5 é um cimento muito mais resistente. Pergunta pro seu fornecedor aí que você vai comprar qual é o cimento que ele está utilizando nessa produção, tá? É claro que isso fica um pouco subjetivo, porque a não ser que você esteja lá todo dia na fábrica olhando o que ele está fazendo na mistura, mas a areia você sabe que ele vai pegar um bom tempo de um fornecedor só, mas o cimento pode ser que ele não pegue, tá? Pode ser que ele pegue o cimento de um CP5 esse mês, no outro mês ele pega o CP4, isso aí você não vai poder controlar, mas é uma coisa que você vai levar uma informação para ele saber que você não está tão desinformado e não é tão leiga no assunto. Então eu acho bem legal também você dar uma perguntada ali antes de fazer a compra. E por mais que esse fornecedor tenha um material de qualidade que atenda às normas, se ele é um bom profissional e se ele vai te atender sem dor de cabeça, se ele não vai te gerar nenhuma dor de cabeça no futuro. Então, pessoal, essas são as dicas que eu dou para hoje sobre tijolo ecológico. Coisas que eu não vejo ninguém falar na internet e que pode ser de grande ajuda aí para o seu projeto. Então, ficamos por aqui, dá o like aí, compartilhe esse vídeo para quem tem interesse, se você acha que tem interesse nesse tema, e se a informação foi útil para você, se inscreve no canal que terão mais vídeos sobre o tema. Então me segue também lá no Instagram, porque lá tem notícias da minha obra que eu estou fazendo de tijolo ecológico semanalmente, e eu espero que vocês acompanhem a gente também. Obrigadão, um beijo e até mais.